Caríssimos irmãos, amadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queremos desejar a todos a nossa saudação franciscana de paz e bem. A Igreja, neste final de semana, celebra o 17º domingo do tempo comum e nos apresenta o discurso do evangelista João sobre Jesus, o pão da vida. Proclamando o Evangelho de João, que está no capítulo 6, versículos de 1 a 15, a Igreja vai nos trazer essa reflexão sobre como alimentar os famintos. Esse Evangelho diz: naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos encontrar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, a Igreja toma o Evangelho de João, nessa sequência do discurso do pão da vida de Jesus Cristo, porque é realmente um discurso mais completo que o Evangelho de Marcos e representa sentido diferente do empregado pelo Evangelho de Marcos. O discurso do pão da vida no Evangelho de João tem realmente muito sentido aprofundado, porque é um discurso que é apresentado para pessoas que já têm um conhecimento da vida cristã, de uma realidade de vida realmente cristã, e Jesus questiona aí os próprios discípulos, representados por Filipe e Tomé, como realmente saciar a fome da multidão que está carente, não só carente da palavra, mas carente de alimento, pois Jesus não se preocupa com a multidão que se apresenta para ele em catequizá-la, em dar realmente o alimento da palavra, mas, em primeiro lugar, em alimentá-la materialmente, dando-lhe o pão da vida.
E o pão da vida representado por André, que avistou uma criança ou menino com 5 pães e 2 peixes. E Jesus, percebendo a intenção de André, chama o menino e pede e multiplica esses pães. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como viver hoje no meio de nós uma vida doada para aqueles que realmente querem comida, que têm necessidade de comida. O Brasil, um país tão rico, com a distribuição de renda tão precária, tão desigual, onde o poder material se detém na mão de poucos e a maior parte da população passa fome. Esse discurso não só representa o pão eucarístico que é distribuído pela igreja ou um discurso espiritual, mas ele nos leva também a pensar na possibilidade de como fazer as nossas obras sociais sem nos determos na questão do poder. O poder muitas vezes cega, o poder muitas vezes destrói o ser. Mas a beleza da vida é percebermos justamente que é a partir dos pobres, a partir daqueles que têm pouco, que realmente a partilha acontece. Não deveria ser assim. Isso continua sendo injusto, porque muitos têm muito e deveria partilhar muito. Mas aqueles que têm pouco partilham a fim de que todos possam ser saciados. Jesus não vai pedir para comer somente o necessário. Não, ele pede que ele faz com que todos se alimentem e se alimentem bem, né, a fim de superar a fome. E é nesse sentido que nós também devemos colocar ou nos colocar como oferta, e ofertando a nossa própria vida, a nossa própria existência, possamos deixar que Jesus haja conosco como ele agiu com essa criança ou como ele agiu com André. É lógico que não devemos esperar somente a ação de Jesus, mas a sua graça deve iluminar o nosso ser, a fim de também nós termos como buscar o alimento necessário para aqueles que precisam de alimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, queridas irmãs, faça a sua missão. Distribuam este vídeo agora, não só o pão, mas o vídeo também, para com todos aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, que é o alimento do nosso dia também. Dê o seu joinha, dê o seu like. Isso ajuda muito a divulgar o nosso conteúdo. Compartilhe esse material para com os seus. Faça o seu comentário também. Isso ajuda muito o vídeo a subir na plataforma. Deus vos abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem, bom final de semana para todos e tenham todos a graça de um bom e abençoado domingo. Deus vos abençoe.